pessoal! Gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo que eu acho que vai ser super útil para vocês nesse período de quarentena e também após esse período, porque eu tenho certeza que muita coisa vai mudar no âmbito das empresas, né, na contratação. Eu acho que a cultura de trabalhar home office ela vai ser implantada após esse período de quarentena, tá? Então, hoje eu vou ensinar vocês, eu vou dar dicas, na verdade, de como montar um home office, né? Como fazer um home office e aproveitar algum cantinho que você tem na sua casa e saber escolher, enfim, tá? Antes de falar sobre o espaço, eu queria falar com vocês sobre o comportamento que a gente precisa ter quando a gente trabalha em casa. Eu trabalho em casa desde 2014, eu tive a minha filha em 2013 e cumpri a licença maternidade em 2014 e em seguida eu saí da empresa que eu tava, que era uma construtora, e resolvi trabalhar, ter o meu próprio negócio, né? E aí eu resolvi trabalhar a princípio em home office por conta dela ser um bebê e eu queria estar ali junto, e foi a melhor experiência que eu poderia ter, porque eu conseguia acompanhar, no caso a gente tinha babá, eu conseguia acompanhar, né, o crescimento dela e ao mesmo tempo trabalhar. Então assim que eu saí da licença, eu já comecei a trabalhar, consegui amamentar livre demanda, que foi super legal, e tudo isso porque eu decidi trabalhar home office. E até hoje eu trabalho home office, só que a gente fez um escritório, um espaço de escritório, que hoje a gente trabalha dentro da minha casa. Tem na verdade, fora ali no fundo, a gente construiu um espaço de escritório que fica separado e fica mais fácil de manter e de trabalhar concentrado, só que eu continuo trabalhando no home office por conta também da minha filha, por conta de levar e buscar para a escola. Ela tá no primeiro ano agora, então a gente decidiu por deixar ela só meio período até ela se adaptar. Então, por conta dela ainda, eu trabalho home office e eu acho que é a melhor opção para as mães. Para quem pode, tem essa opção, eu acho que é a melhor opção, tá? Então, o que eu aprendi nesses anos trabalhando em home office é o seguinte. Primeiro, você tem que ter a mesma rotina que você teria se você estivesse trabalhando em um escritório. Então, você tem que ter uma agenda que vai controlar exatamente os horários, as entregas que você vai ter, né? Pra você não se perder. Você tem que ter um horário definido, tá? Procura ser bem disciplinado. Se você, lógico, trabalha para uma empresa, essa empresa vai ter um horário definido. Sei lá, a empresa é das 8 às 6, então, obviamente, você vai trabalhar nesse horário. Mas se você trabalhar como autônomo, você pode definir seu horário. Aqui mesmo tem dias que a gente trabalha das 9 às 6, tem dia que eu trabalho das 10 às 7. E tem dias que eu trabalho das 8 às 6, das 8 às 20, enfim. Mas geralmente são 6 horas aliás, 6 horas de trabalho não, 8 horas de trabalho dia. 8, 9, 10, 11, 12, depende da demanda, né? Mas o ideal é você definir um horário de trabalho. Definir um horário de almoço. Eu sempre tive problema com isso, com relação ao horário de almoço. Agora, esse ano que eu tô mais disciplinada. Porque eu ia trabalhando e comendo uma besteirinha, e quando ia ver, eu ia almoçar 4 horas da tarde. E não é legal fazer isso. É legal você ter o horário de almoço e, ao contrário do que eu sempre fiz, eu vou confessar pra vocês, porque o horário de almoço, eu também faço, tipo, almoçava em meia hora e eu já voltava a trabalhar. Não, gente, é importante que você faça 1 hora de almoço, mesmo que você seja autônomo. Então, saiu pra trabalhar 1 hora da tarde, pra almoçar 1 hora da tarde, almoça, em seguida descansa um pouco, vai fazer suas coisas e depois às 2 horas volta e começa a trabalhar. É importante ter essa disciplina e, por incrível que pareça, quando a gente é autônomo é muito mais fácil a gente trabalhar mais do que menos. Então a gente precisa ter disciplina do descanso, porque senão a nossa cabeça satura, a gente fica exausto e o rendimento começa a cair, tá? Próximo item também é ter as pausas para café. Principalmente a gente que é arquiteto ou que trabalha o dia inteiro no computador, não é legal você ficar trabalhando em seguida sem ter nenhuma pausa. E eu
sou suspeita porque até hoje não consegui seguir essa rotina, tá? Mas agora que meu marido tá trabalhando em casa, porque ele também tá trabalhando no home office, a empresa dele mandou ele trabalhar home office, eu vejo que ele tem uma disciplina de horário de café. O ideal pelos fisioterapeutas é a cada 2 horas você pra tomar um cafezinho de 10 minutos. Porque aí nesse período você estica os braços, você estica as pernas e evita ter problemas de trombose, evita ter problemas de tendinite. E é uma coisa que a gente precisa disciplinar para fazer, porque senão você vai ter tendinite como eu tenho, então siga isso à risca. Uma coisa também que pra mim faz toda a diferença é, mesmo que eu tô em casa, eu jamais trabalho de pijama, nunca trabalho de pijama, nunca trabalho na cama, tá? Eu sempre trabalho no espaço definido para trabalhar e eu sempre me arrumo antes de trabalhar. Óbvio que tem dias que eu vou pra obra, daí eu tenho que colocar o uniforme, bota, enfim, IPI pra ir pra obra. Mas nos dias que eu tô em casa, trabalhando realmente em home office, eu sempre me arrumo pra poder trabalhar. E isso te ajuda muito psicologicamente, porque aí você entende que aquele momento é o momento de trabalhar, que a sua cabeça desperta, você ainda não tá no modo descanso, entendeu? E assim que eu termino de trabalhar, às vezes eu até saio já tomo um banho, me troco e já fico de pijama, porque aí eu entrei no modo descanso. Ou quando, por exemplo, eu saio, fui pra obra, voltei e continuei trabalhando com a mesma roupa que eu estava da obra. Terminei de trabalhar, deu o meu horário, eu vou, subo, troco de roupa, coloco uma roupa de ficar em casa e entro no modo dona de casa, mãe, esposa e descansar, tá? E aí a última coisa que a gente precisa fazer é definir o espaço, que agora eu vou ajudar você a definir o espaço. Mas uma dica super importante, já que você tá em casa, que você tá trabalhando no home office, aproveite esse momento pra tirar aquela hora que você estaria no trânsito, aquela hora que você estaria no trajeto. Tira esse tempo pra fazer alguma coisa produtiva ou pra fazer alguma coisa que você gosta, porque afinal de contas você está trabalhando em casa, tá? Então você tem esse tempo a mais, que você teria que acordar cedo pra se arrumar e sair. Você pode acordar nesse mesmo horário, tomar um café gostoso, fazer um exercício. E isso é uma coisa, gente, que eu até hoje não consegui fazer, mas é uma dica super importante e que todo dia que eu não consigo fazer, eu me culpo, assim, meu Deus, por que eu não acordei mais cedo? Meu Deus, por que eu não fiz isso, já que eu tô trabalhando em casa, tá? Então vamos lá, a definição do espaço. Como é que eu vou definir o espaço da minha casa que eu vou escolher para poder fazer esse home office? Então, o espaço tem que ser silencioso, tem que ser um espaço onde as pessoas não vão ficar passando toda hora, não vão ficar te incomodando, as crianças não vão ficar lá em cima. Então, por exemplo, a sala ou um quarto, até preferencialmente um quarto, né? Um espaço no seu quarto, um lugar onde você vai ficar recluso, sozinho, sem ninguém te encher o saco. Outra questão super importante, iluminação. Tem que ter iluminação e ventilação, mesmo que seja iluminação artificial, uma iluminação boa, de preferência com luz branca ou luz solar. A branca é de 6.000K, 5.000K, 6.500K, que é aquela luz de cozinha, sabe? Aquela luz de banheiro, porque ela te deixa um pouquinho mais desperta. Ou luz natural, para que você também fique desperto com a luz do dia. Preferencialmente um lugar que tenha janela, que você consiga ver fora de casa, para você não se sentir tão fechado, entendeu? No ambiente. Eu tô com uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo, gente. Também, a terceira coisa importante para a definição do espaço que você vai escolher para trabalhar home office é que esse espaço tenha, tipo, no mínimo determinadas dimensões. Por exemplo, atrás você vai ter que ter um espaço para mesa ou para bancada de trabalho, dependendo de acordo com o que você faça, né? Por exemplo, se você trabalha no notebook, se você precisa de uma impressora, você precisa de um determinado espaço, senão não. Atrás dessa mesa onde você vai ficar, tem que ter um espaço pelo menos de 90 centímetros de circulação para você sair com a cadeira e
conseguir circular ali, tá? Então você tem que pensar nisso. A mesa geralmente vai ter uns 60 centímetros e atrás dessa mesa, né, tem que ter 90 centímetros. Então no mínimo 1,5 m de profundidade de largura esse espaço tem que ter. Vamos colocar 1,5 por 1,5, 1,5 por 1 já é o suficiente, tá? Para você conseguir fazer esse espaço. Então, vamos falar agora dos itens que é legal você ter para te ajudar, tá? Eu falei 1,5 por 1, no mínimo, tá bom? No mínimo. Então, vamos lá. Primeiro lugar, a mesa. Mesa ou bancada de trabalho, tá? Essa mesa ou bancada de trabalho, para ser confortável, ela tem que ter no mínimo 90 centímetros de largura por 50 centímetros de profundidade por 75 centímetros de altura, tá? Por que eu falei no mínimo? Porque isso cabe a pessoa com um notebook, entendeu? Ou um computador. Caso você precise de uma impressora, você vai precisar de pelo menos mais 50 centímetros na sua mesa. Então vai ficar 1,40, 1,50 de mesa por 50 centímetros por 60 centímetros de profundidade de mesa. E assim por diante, depende da sua atividade. Mas o seu espaço de trabalhar tem que ser no mínimo de 90 por 50 centímetros, tá? Depois, algo que é super importante e assim, o principal, o que eu posso investir realmente no meu home office? Na cadeira. A mesa pode ser chinfrim, a bancada pode ser chinfrim, todo o resto pode ser o mais barato que tiver. Mas a cadeira tem que ser confortável. Porque se você comprar uma cadeira bonitinha, só pra quebrar o galho, ou uma cadeira super barata, ou pegar a cadeira da cozinha pra você trabalhar, você vai ter dor nas costas. Então, compre uma cadeira de escritório com encosto, com apoio pro braço, isso é super importante, tá? Nesse item você tem que investir. E não precisa ser bonito, ele precisa ser confortável, tá bom, gente? Terceiro item, os equipamentos, né? Que é o notebook, computador, impressora, aquilo que você realmente precisa trabalhar. Quarto item, você precisa de um quadro ou de 2 quadros de organização. Então, por exemplo, no meu escritório eu tenho 2 quadros. Eu tenho um quadro que eu coloco metas, que eu coloco coisas, lembretes que eu preciso ter. E eu coloco um quadro branco. Esse quadro que eu coloco lembretes e tal é de cortiça. Você pode fazer esse quadro de isopor com tecido, que aí você coloca os colchetes e os post-its. E no outro quadro branco, que pode ser também uma lousa, ou você pinta uma parede com tinta lousa, ou coloca um papel de parede e lousa, ou compra uma lousa, ou compra aquele quadro branco que eu comprei, por exemplo. Você coloca todas as entregas ali naquele quadro branco, porque aí todo dia você vai chegar e você vai olhar aquele quadro branco e você vai se organizar, tá? Aquilo vai te ajudar bastante. Também, essa parte onde você vai colocar os post-its e os itens de lembrete, você pode ser também aquele gradilzinho que você coloca pregadorzinho e coloca os papeizinhos também, fica assim bem bonitinho. Próximo item, gaveteiro, né, que é importante para você se organizar, colocar suas coisas de escritório. Pode ser um gaveteiro grande, um gaveteiro pequeno, não faz diferença, aí vai de acordo com a sua necessidade. Outro item importante, estante ou nichos. Então, assim, se você precisa de livros de apoio, se você precisa de algum, vamos dizer assim, documento de apoio, sei lá, você é um advogado, você precisa ter os documentos em mãos, você precisa ter os arquivos em mãos, você precisa de uma estante ou nichos para você colocar livros e esses documentos, caixa, arquivo e etc. Também importante, um separador, tipo um biombo. Então você colocou o seu espaço na sala, no cantinho da sala. Então eu acho legal. Se você tá no quarto, por exemplo, que você tá 100% isolado, não há necessidade de colocar um separador. Mas se você tá na sala, para dividir aquele espaço, para delimitar aquele espaço, é legal colocar um biombo, é legal colocar alguma divisória que
delimite, não precisa ser uma divisória feia, não. Pode ser, hoje em dia tem várias opções móveis, inclusive. Só para as pessoas entenderem que ali é o seu espaço de trabalho e que não é para ficar circulando por aquele espaço, tá? Outro item importante também, decoração. Então, assim, tenta deixar o seu espaço de trabalho o mais gostoso possível. Coloca fotos da sua família para você se sentir motivado. Coloca cores legais também, não deixa tudo só branco, só neutrozinho, porque senão vai te dar sono. Coloca coisas afetivas, vasinhos, coisas bonitinhas para você, naquele momento que bater aquele desânimo, meu Deus, ai que saco. Você olha para aquilo e se motiva, não, por que eu tô trabalhando? Qual é o motivo de eu estar fazendo o meu melhor? Entendeu? Então é bem legal se decorar esse ambiente. E colocar também itens que você costuma, vamos dizer assim, usar toda hora. Então, por exemplo, cafeteira, garrafa d'água. É legal você já deixar no lugar. Água saborizada, por exemplo. Porque aí, se você, por exemplo, você tá com vontade te deu um pouquinho de sono e não tá na hora do café ainda pra você parar uns 10 minutinhos. Você vai, faz um café ali do lado e já toma um cafezinho. Ou a gente precisa tomar água 2 litros, né, por dia, geralmente. E se você não deixar uma garrafa ali do lado, você vai esquecer de tomar água, gente. Então, é legal você ter a garrafa d'água ali, já nas suas mãos, pra você tomar e não esquecer. E fora outros itens, cosméticos, por exemplo, eu deixo creme, eu deixo remédio que eu tenho que tomar, creme pra passar no rosto. Agora eu tô deixando protetor solar, porque senão eu esqueço. Deixa ali no escritório também um cantinho de coisas, creme de mão, porque aí você vai usar durante o dia e não vai esquecer, tá? E por último, quando você escolher esse cantinho, você tem que fazer a preparação elétrica, né? Então, preferencialmente esse cantinho tem que ter tomada, né? Tem que ter pelo menos uma tomada para que você ligue uma régua e consiga ligar os outros equipamentos. Mas se não, aí você teria que chamar o eletricista, e esse eletricista ele consegue fazer a instalação de tomadas via eletrofita ou via canaleta, sem quebrar nada. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que tenham ajudado vocês nesse momento de escolher. E curte o vídeo, compartilha com seus amigos que estão precisando de dica. Qualquer dúvida também pode comentar aqui, comentar coisas que vocês querem saber mais, que talvez eu não tenha colocado no vídeo. Segue minhas redes sociais, gente, que é o Facebook e o Instagram, tá? E se inscreva no canal, porque a gente vai ter sempre vídeo. A gente tá com vários vídeos para serem colocados no canal, que vocês vão gostar bastante. Muitos assuntos legais, reforma de apartamento, assuntos também. Nas próximas semanas a gente vai ter vídeos sobre construção, a gente teve uma conversa com minha parceira engenheira. Então, se inscreva no canal para vocês ficarem ligados em todas as novidades. Tá bom, galerinha? Um beijão pra vocês.